Eleições 2018. O Jornal do Meio-Dia dá sequência às entrevistas, à série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a juíza aposentada Selma Rosane Santos Arruda, que é pré-candidata ao Senado pelo PSL. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Mais tranquila hoje, doutora? Porque graças a Deus. Foi restabelecida aí a segurança pelo governador Pedro Taques. Graças a Deus, ele teve sensibilidade, né, de perceber que realmente há pouco mais de 60 dias, longe da 7ª vara, com inúmeras pessoas que já me ameaçaram, que já disseram, já externaram, né, a vontade de me fazer mal. Então, não seria justo que eu permanecesse sem a escolta. A senhora continua recebendo essas ameaças? Eu recebi algumas ameaças bem recentes, né? Mas lá na 7ª vara... Depois que se aposentou, inclusive? Depois que aposentei, inclusive. Né? Mas eu acho que não é nem a questão de você estar recebendo ameaças ou não. A questão é que você trabalhou anos combatendo não apenas esses crimes de colarinho branco, né? Eu trabalhei combatendo o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, organizações criminosas perigosas. E isso sim me torna essas uma pessoa facções vulnerável. criminosas que, inclusive, normalmente, sempre está aí na imprensa, que dominam os presídios. Exatamente, a cidade inteira Eles dão as ordens dos crimes lá de dentro, aqui para fora. Nós vimos Cuiabá pichada de ponta a ponta, né, esses tempos atrás, por essas facções. Então, eles demonstram poder e têm poder. Não é justo que uma pessoa como eu fique vulnerável dessa forma. A senhora destacou aí a sensibilidade do governador Pedro Taques em conceder essa segurança à senhora. Essa sensibilidade faltou ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário de Mato Grosso? Olha, certamente sim, porque não é crível que você imagine que vá um juiz para aquele lugar tomar as decisões com coragem, se ele sabe que assim que se afastar ou que se aposentar, ele vai ser abandonado pelo Tribunal de Justiça, né? Então, se você quer pessoas de coragem para fazer o que tem que fazer, para aplicar a lei como ela tem que ser aplicada, o Estado também tem que dar a contraprestação, óbvio, né? Que é a garantia da segurança. Aquela vara não é uma vara comum, não é uma vara relativamente perigosa, ela é muito perigosa. O termo que a senhora utilizou aí foi abandonado. Essa é a sensação que a senhora está sentindo em relação ao Tribunal de Justiça? De abandono? Com certeza. De abandono e de descaso com um magistrado que se aposentou. 60 dias de aposentadoria e simplesmente as normas técnicas que se seguiu lá para concluir que eu não precisaria de segurança foram normas absolutamente injustas, né? Quer dizer, entra em contato com a Polícia Federal, ela está recebendo alguma ameaça? Não. Entra em contato com a Polícia Civil, está recebendo? Não. Ah, então não precisa mais de segurança. Como se as coisas fossem dessa forma, é óbvio que não. E tem alguma explicação para isso? Foi dada alguma explicação para a senhora? Não tem explicação. Na verdade, as normas técnicas que se seguiu é que são erradas, né? Então, eles tomaram a decisão de acordo com essas normas. Por exemplo, o protocolo de segurança que o Tribunal de Justiça segue é um protocolo de segurança de que a pessoa, para merecer segurança, não pode sair de casa, não pode frequentar locais públicos, né? Ou seja, você escolhe, ou você frequenta local público ou fica viva, né? Se você frequentar local público, por exemplo, um supermercado é um local público, você já perde o direito à escolta. Então, essas normas é que estão incorretas no meu ponto de vista. Tinha lá até uma questão lá de que não poderia haver a segurança se a senhora fosse tratar de um assunto particular. Não pode ir ao médico, é isso? Exatamente. Porque é um assunto particular. Exatamente. Não pode ir ao dentista. Mais ou menos isso. E também é o seguinte, a senhora é pré-candidata ao Senado. Não pode ir nem um evento político, aí não tem segurança. Não tem segurança. Tem alguma coisa por por trás disso, doutora? Não sei dessa dizer. Decisão do Tribunal de Justiça? Eu acho que, assim, eu confio que não. Sabe? Que nem eu já lhe disse, essa decisão foi tomada com base nesses preceitos que estão equivocados no meu ponto de vista. Por isso que eu vou recorrer ao CNJ, porque até acho importante que isso seja discutido lá,
porque os próximos magistrados que vierem a ocupar aquela cadeira, eles têm que chegar, ocupar a cadeira e tomar as decisões com segurança, com coragem, e não, né, amedrontados. Vamos falar de política agora. O pré-candidato ao governo do Estado pelo partido da senhora, pelo PSL, é o ex-prefeito de Sorriso, Dirceu Rossato, recuou da candidatura, dizendo que o deputado federal Vitório Galli fazia jogo duplo, que queria um plano B e desprestigiou ele. Bom, enfim, ele renunciou à pré-candidatura dele. E agora a candidatura da juíza Selma Arruda, como é que fica? Olha, nós não temos em termos de composição, de aliança? Nós não temos ainda nenhum comunicado formal por parte do Dirceu Rossato de que ele tenha realmente recuado, né? Essas coisas a gente viu mais pela notícia na imprensa. Ele deu uma né? entrevista, inclusive. Exato, ele deu entrevista, mas não comunicou ainda o partido, né? Mas é óbvio que o partido está, assim, se mobilizando para que nós consigamos fazer coligações que possam dar estrutura para a campanha, principalmente tempo de TV, né? Essas questões que são importantes. Sempre tomando cuidado de não se fazer coligações que possam constranger os candidatos, né? Coligações com partidos que tenham pessoas delatadas, que tenham pessoas aí denunciadas, aquela história de processadas. Não subir no palanque com ficha suja. Isso permanece. A senhora não vai abrir mão disso. Nunca. E dentro disso aí, quais as alternativas que a senhora está trabalhando hoje? Olha, essas coligações são tratadas pela diretória do partido, né? Pela direção. Então, o deputado Vitório Galli tem se reunido com outras pessoas, aí, futuros candidatos. O Otaviano Pivetta é um deles, né? Nós tivemos até uma reunião com o governador Pedro Tax, que foi o mote dessa desistência do Rossato, né? E existe também uma via que é pelo PSC, né? O pré-candidato Reinaldo da Suinobras, ele se apresentou como pré-candidato no último sábado e também é uma opção muito leve, muito boa. A gente se sentiria bastante confortável num palanque com essas pessoas. Ele seria um candidato aí, pelo que eu já ouvi aí, um candidato bem preparado. Muito preparado. Ele é autor de livros, ele é um empresário muito bem sucedido, né? Uma pessoa que saiu de uma vida bem simples, bem humilde, conseguiu aí se fazer. Então, acredito que tenha bastante competência também para administrar o Estado. Quem administra bem uma empresa sempre tem, né? A gente sempre costuma fazer esse paralelo, né? Se você administra bem o que é seu, vai administrar bem o Estado também. Vamos detalhar aí as outras alternativas, começando aí pelo PSDB de Pedro Tax. Esta sensibilidade do governador em conceder a segurança privada à senhora, que foi retirada pelo Tribunal de Justiça, ajuda nessa aproximação ou talvez aí uma provável aliança com o PSDB? Olha só, como eu já te disse... Isso não iria ferir os princípios que a senhora disse que não vai abrir mão? Como eu já te disse, quem trata dessas coisas é o diretório. Eu não tenho ingerência sobre essas tratativas, né? Mas a senhora tem uma opinião. Eu tenho. Tipo assim, olha, aí eu vou, aí eu não vou. Pois é. A questão é que existem pessoas ali com quem eu não me sentiria confortável, né? E não é o governador. Particularmente, eu prezo muito a pessoa dele. Agora, a questão dele ter concedido a segurança foi mais humanitária. Por quê? Ele também passou pelo que eu passei. Ele já viveu o mesmo problema. Ele já viveu o mesmo problema, ele já foi ameaçado e ele já ficou sem escolta também. Ele teve também essa negativa, né, na ocasião quando ele saiu da Procuradoria. Então, ele teve essa sensibilidade por esse motivo. E ele mesmo me falou isso, né? Acho que não tem muita relação, não, com provável coligação. Quer dizer, com o PSDB de Pedro Tax, em função das companhias do governador, é uma hipótese de aliança que a senhora já descarta. Daqui até lá temos o que conversar, até porque as companhias podem mudar. Quer dizer, se ele continuar com as companhias que está, não tem acerto, não tem acordo. A princípio não. E a senhora citou aí também conversas aí com o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, que por enquanto está colocado aí como pré-candidato
ao governo do Estado. Agora, a expectativa aí, Mauro Mendes autorizou para construir a candidatura dele lá pelo Democratas, se colocando, ele não usa esse termo, né? Mas na prática está aí colocado como pré-candidato ao governo. Ele sendo candidato ao governo, Otaviano Pivetta deve recuar da candidatura ao governo do Estado pelas ligações que tem com Mauro Mendes. E aí se juntar ao ex-prefeito de Cuiabá, lá no Democratas. E lá, cabe Selma Arruda? Eu já vejo um pouco mais difícil essa composição. Mas a conversa que nós tivemos com o Otaviano Pivetta foi ele firme na pré-candidatura, não necessariamente vinculando a pré-candidatura do Mauro Mendes, né? Acho que são coisas bem diferentes e ele tem fôlego, ele tem musculatura para tentar uma candidatura, ainda que sem a participação do Mauro, seja como vice, seja como governador e ele vice. Eu vou insistir na pergunta. Se tiver que fazer algum tipo de acordo com o Democratas, é possível? Eu acho que fica difícil. Pois é, fica difícil porque já existe lá um candidato ao Senado, né? O próprio Otaviano já tem, você mesmo acabou de falar, o próprio Otaviano também tem um candidato ao Senado, que é o Adilton Sacchetti, né? Então, a Selma não teria ali, digamos, espaço no partido, né? Então, embora eu tenho sempre dito que eu não tenho a vaidade de exigir que seja este ou aquele cargo, é claro que eu tenho que procurar também coligações onde a minha candidatura caiba, né? Senão não há razão. Nesse período de pré-campanha aí, a senhora tem viajado bastante pelo estado de Mato Grosso. O que é que dá para se sentir aí em relação ao que as pessoas estão buscando para Mato Grosso? As pessoas estão cansadas já dessa política tradicional, sabe? Essa política do troca, né, de favores, do troca de partido toda hora, de você não saber quem é a pessoa, né? Hoje ela está num partido de esquerda, amanhã está num de direita. As pessoas estão cansadas com isso. Eles querem renovar, eles querem pessoas novas, políticos novos, exigem, o eleitor está muito mais exigente com relação a essa questão da honestidade. Eu acho que a Lava Jato fez muito bem para o Brasil nesse ponto, né? Porque as pessoas abriram os olhos para ver como é que realmente é enfim, o lado de lá, né, da corrupção. Então as pessoas estão bem mais exigentes, participativas, sabe? E a gente vê que tá mais fácil conversar com o eleitor dessa forma. Até um tempo atrás a gente sabia como é que funcionava a eleição no Brasil, né? Era na base do tomar lá da cá, né? Ou de cargos, ou de né? Compra de voto e tal. E agora não, o eleitor está bem mais consciente, tanto dos seus direitos, né? De ter um políticos que o representem, como também dos seus deveres, que é de ir à urna, votar, não se omitir, né? Participar, dialogar, conversar a respeito. É sobre isso que eu queria perguntar para a senhora, e é para a gente encerrar a entrevista. A senhora falou em ir à urna. Como lidar com essa indignação do eleitor que não quer votar? Porque ele está revoltado com tantos escândalos, com tanta roubalheira, com tanta propina, com tanto bandido do colarinho branco. O que o eleitor precisa se conscientizar... Precisa convencer esse eleitor. A gente precisa conscientizar as pessoas, é exatamente isso. A sua omissão na hora de votar vai eleger os maus. Porque aqueles que têm interesses, eles vão à urna votar. Se você ficar em casa porque você não gosta de política, porque você não gosta de político, você está assinando o seu próprio atestado de óbito, né? Porque quem quer mudar e não for votar, vai estar ajudando os dinossauros e as ratazanas. Exatamente. Então, é o que a gente precisa ter na conscientização do povo, em geral, é essa necessidade, não é nem só o dever, é a necessidade de votar. Para renovar, para tirar quem está lá trabalhando contra o povo, né? Muito obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada eu, Lúcio.